Sejam todos bem-vindos uma vez mais. Nós estamos neste painel aqui da Transpodata e da Academia do Transporte para discutir como superar este momento de crise provocada pelo coronavírus. Eu quero convidar o Mário Cardoso, é nosso convidado desse painel. Mário, seja bem-vindo. Boa noite a você. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Mário, eu fiz menção à questão da tecnologia. Como é que o setor pode se beneficiar hoje da tecnologia para, obviamente, minimizar os problemas que nós estamos passando e que o setor de transporte, em específico, com as suas especificidades, tem enfrentado? A gente já falou disso um pouquinho no primeiro bloco, a gente vai continuar conversando sobre isso. Mas, objetivamente, como é que a tecnologia pode ser uma aliada nesse momento? Uma provocação que eu acho interessante veio de um curso que eu participei da Universidade de Stanford recentemente, que é a pergunta: quem lidera a transformação digital na sua empresa? E a conclusão é que não é mais o CEO, não é o CTO. A gente está vivendo uma realidade em que o Covid liderou a transformação digital em muitas das empresas, inclusive no ramo de transporte. Uma realidade, a gente está falando, nos Estados Unidos, pré-Covid, 4% dos trabalhadores americanos trabalhavam em home office. E hoje isso subiu para 50%, 70% nos trabalhos mais especializados. Falando especificamente do setor de transporte, a gente tem empresas que estão em situações muito distintas. As empresas que foram impactadas por uma redução de demanda de um lado. Então, como o Lauro comentou, a pesquisa da NTC tem uma redução média de 41% no volume transportado. A boa notícia, que eu acho que não chegou a ser mencionada, é que pela segunda semana consecutiva a gente tem uma melhora desse indicador. Então, essa queda está se arrefecendo já. Mas são empresas que tiveram que fazer 50 anos em 5. Então, elas tiveram que colocar boa parte do seu pessoal em home office sem ensaio, muitas vezes sem uma plataforma tecnológica existente, controlar o horário de trabalho, controlar a produtividade desse pessoal, tanto do administrativo quanto do operacional, de forma remota, substituir controles que antes eram físicos por controles digitais, e tudo isso em que outra época seria encarado como um investimento, hoje com um pano de fundo de que a orientação é reduzir custos, é melhorar a eficiência. Tudo isso com o barco andando, nesse caso com um caminhão. E a gente tem as empresas que foram, de certa forma, impactadas de forma positiva. Normalmente as demandas para carga expressa que aumentaram. Então, por exemplo, o e-commerce tem rodado em ritmo de Black Friday em muitos casos. O próprio Mercado Livre tem despachado em média 130% do volume de Black Friday diariamente. A Jadlog abriu 200 novas vagas para motorista, ajudante, encarregado, incluindo temporário. E a gente tem aqui um componente de tempo que é tão crucial quanto no primeiro caso, mas são desafios completamente diferentes. Aqui a gente está falando de escalabilidade, logística reversa, capilaridade. O ponto positivo que eu acho aqui é que essas dores de crescimento que essas empresas que tiveram impacto positivo vão ter, vão acabar virando lições aprendidas para todo o setor no pós-Covid. Ao longo dos últimos 4 anos, além do meu papel na Praxio, eu também atuo representando um fundo de investimento aqui no Brasil, AgriBridge, e a gente tem conversado aí com mais de 100 empresas desse setor de tecnologia voltado para o transporte. Eu acho que tem subgrupos de tecnologia. Primeiro, as que já estão mais estabelecidas, então, a roteirização, por exemplo, que pode ser utilizado para ajudar a contornar aquele problema que o Ciro endereçou no primeiro bloco, com relação às proibições de horário, a como melhor contornar essa situação, rastreamento de veículos, monitoramento de cargas, telemetria, controle eletrônico de ponto, que pode ajudar nesse momento de adaptação ao pessoal em home office. Além dos softwares que são específicos da área, como o TMS, WMS, o RP, que tem que estar integrados com todas essas soluções periféricas. E a gente tem as novas tecnologias, que são aquelas buzzwords que as startups gostam de usar, mas que às vezes têm um significado vazio, como blockchain, inteligência artificial, machine learning, criptomoedas. A verdade é que essas tecnologias por si só, elas têm um valor muito limitado. O ponto-chave aqui é conhecer o setor de logística intimamente
para descobrir em quais elos elas podem agregar mais valor. O que a gente vê, tanto no transporte de cargas quanto no de passageiros, onde a gente atua, é que a integração é um dos maiores desafios. E falta uma linha clara de comunicação, tanto em relação ao governo, quanto em relação aos principais players desse segmento. Então, o embarcador tem uma linha de comunicação mais clara com o transportador, por exemplo. Com todas essas empresas que a gente conversa, a opinião é unânime. A visão de futuro de todas elas é que o futuro ele vai ser colaborativo e hiperconectado entre essas empresas. Então, ao invés de ficar falando só em tecnologia, acho que a gente pode pensar nela de duas formas. A primeira, como solução de problemas de eficiência na logística. Então, pensando aqui na conectividade em tempo real entre o embarcador e o transportador, a digitalização do processo comercial e a abertura de novos canais para as transportadoras, que pós-Covid vão precisar mais do que nunca de novos negócios. Marketplaces de frete, já que a gente vai ter essa conexão entre o embarcador e o transportador, como o FretLink, por exemplo. Você tem as duas pontas conectadas. Criação de torres de controle para o transportador, que ele possa compartilhar com o embarcador para ter maior visibilidade sobre o processo de entrega, sobre a localização dos ativos. A terceirização parcial das frotas, que é permitida hoje com o apoio da digitalização. Hoje você consegue ter uma gestão mais completa do autônomo, por exemplo, pensando pelo lado do embarcador, fazer uma análise preditiva da demanda. A gente tem uma riqueza de dados nessas empresas que hoje ela não é tão aproveitada. Mas com essas novas tecnologias, com a interpretação de Big Data, você consegue antever o consumo da outra ponta para que você possa, de certa forma, orquestrar junto com o transportador a demanda. E algo também que precisaria de uma comunicação maior, como a gente já falou, que seria a colaboração de carga entre os embarcadores. Então, como a gente falou no primeiro bloco, você hoje tem o problema que não tem o frete de retorno de Manaus. Isso vai encarecer o frete de ida como um todo. Se a gente tivesse uma colaboração maior entre os embarcadores, você conseguiria reduzir o custo do frete como um todo. Então, tem uma série de soluções que estão sendo pensadas que podem ter um impacto positivo nesse futuro. E a outra forma de se pensar nisso seria a tecnologia como facilitadora na criação de novos modelos de negócios. Então, aqui a gente tem mini hubs de logística, que são muito comuns na Europa, nos Estados Unidos. A Log está trazendo para cá com o Log Leve. Transportadores digitais, como a CargoX. A otimização de distribuição de cargas, facilitação da contratação de autônomos, como o Truckpad. E a gente não tem exatamente isso aqui no Brasil, mas fora a gente tem empresas como a G7 na China e a Coyote nos Estados Unidos, que tem um modelo mais completo, focado na otimização de toda a cadeia logística, tanto o transportador quanto o embarcador. Eu acho que aqui a tecnologia pode ajudar em todos os elos da cadeia, tanto o embarcador, quanto o transportador, quanto o consumidor. O maior desafio aqui é a execução e a concepção desses modelos de negócios, pensando que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser o nosso mundo pós-Covid. Mário, obrigado. Thaís, já vou com você. Essa mudança, essas mudanças todas operacionais, de forma de entender o negócio, de usar melhor as informações que tem, o que ele chamou de Big Data, ou seja, você tem todas aquelas informações e até de compartilhar com empresas que estão no mesmo setor. E isso é fácil de colocar na cabeça do empresário hoje, ou isso depende de muitas decisões, ou o coronavírus vai forçar isso para ganhar uma velocidade maior? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um grupo ao qual eu participo, que é a Conjovem de Porto Alegre, e meus colegas aqui presentes também já conheci do movimento da Conjovem Nacional, né? Que já é um movimento que nós temos do empresariado, né? No sentido de fazer essa troca, né? De comparar dados, compartilhar informação, compartilhar ações. E a gente realmente sempre sentiu que isso ocorre dentro destes grupos.
mas que fora isso, todo transportador que tem que vir, que a gente convida, ou prospecção que a gente faça de novos integrantes, existe bastante resistência. E eu acredito, sim, que por uma necessidade, né? Empresas que hoje não são empresas que partilham, que compartilham, vão ter que buscar, né? Porque quantas decisões o nosso segmento tomou com entidades hoje que buscam representar o nosso segmento. Então, eu acho que isso mais do que nunca é preciso, a gente tomar ações de qualificação e resolução para o nosso segmento. E isso a gente só faz se a gente compartilhar e se a gente dividir, né? Ciro, você queria fazer uma menção a esse assunto, Ciro, por gentileza? Eu queria só colocar que as pessoas acabam tratando com frete retorno. Não existe frete retorno, é frete. Entendeu? É frete. Então, assim, esse negócio, o frete retorno tem que ser mais barato, 20% a menos que está retornando. Não, é frete. Então, assim, se eu levo uma mudança para São Luís do Maranhão e vou pegar outra em Belém para trazer para São Paulo, eu não estou trazendo retorno, estou trazendo mudança. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a mudar algumas coisas já dentro do transporte, como esse tipo de situação. É aproveitamento de carga. É frete, retorno. Não, é frete. Não existe retorno nem aproveitamento. Existe compartilhamento. Compartilhamento é quando você compartilha um caminhão com uma outra, no meu caso, com outro cliente, que você está compartilhando uma mudança que vai para Manaus, por exemplo. Aí eu passo em Brasília, passo em Belém e diversas outras cidades. E posso estar deixando parte dessa mudança, parte de uma outra mudança. Aí eu estou compartilhando. Ou compartilhando algo de volta. Estou compartilhando. Frete retorno não existe. Mas aí eu posso mexer no preço, porque eu vou fazer uma pergunta para a Joana daqui a pouco, em relação a, diante da situação, se vai se mexer no valor do frete. Essa é uma discussão que tínhamos antes da crise, que era das maiores, inclusive com um grau de indecisão muito gigantesco dentro do governo. Mas quando eu faço compartilhamento, a lógica de usar a tecnologia é para reduzir custos, mas reduzir preço na ponta também, porque a gente vai ter que ganhar na escala cada vez mais, e sabendo que a escala vai ficar menor num primeiro momento de retomada. Como é que dá para mexer nisso para, digamos, o setor? Eu entendo das dificuldades, mas eu fiz menção no primeiro debate que tivemos aqui, que a época de cada um fazer a sua parte já acabou faz tempo. Agora vai ter que fazer a sua parte e alguma coisa a mais, senão a gente não sai de onde estamos. Dá para mexer no preço? Que tipo de contribuição o setor vai dar para essa retomada, sabendo que ele também precisa ser ajudado? Então, na nossa situação aqui em São Paulo, é mais ou menos assim. Existem 3 linhas divergentes que a gente chama de linha boa de transporte para mudança, no meu segmento, na minha especialidade. Então, a primeira linha do Nordeste, que saio aqui pelo Rio de Janeiro ou por Minas, eu pego 5 capitais até Fortaleza, tá certo? A segunda é a linha de Belém, que eu pego, além de Brasília, Goiânia e Palmas, eu pego Miracema, além de Belém, lá no final da ponta, ainda pego todas as cidades do interior de São Paulo. E a linha de onde a Thaís está, que é a linha do Rio Grande do Sul, que eu pego mais 3 capitais, ou melhor, 4, saindo de São Paulo, Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico da coisa. Se eu pego, nós trabalhamos aqui ainda com o Romeo e Julieta, aquele caminhão que acopla um outro atrás, né? Como se fosse um vagão de trem. Então, por exemplo, se eu levo uma mudança vamos falar em metragem cúbica, de 120 metros cúbicos, 60 em cada um, para Porto Alegre, e sendo que 30 vai ficar em Curitiba e 30 em Florianópolis, eu deixo o Romeo em Florianópolis e vou só com o caminhão até Porto Alegre, e na volta eu pego, ou melhor, deixo a Julieta, né? Vou só com o Romeo até Porto Alegre, e na volta eu engato a Julieta e volto para São Paulo. E isso tem uma redução de custo vertiginosa para o cliente. Então, assim, o que era para ser um valor para esse cliente até Porto Alegre, cai mais do que a metade. Então, a gente vai ter que trabalhar mais essa questão de valores e compartilhamento. É isso que nós estamos nos entendendo aqui em São Paulo com nossas co-irmãs, para que, por exemplo, o Pioto tem uma mudança para Florianópolis e o meu caminhão está indo para Porto Alegre. Aí eu posso levar a mudança do Pioto por um valor legal, onde eu também ganho,
tá certo? Onde ele ganha e o cliente também ganha. Todo mundo ganha, tá certo? Só que não é eu volto a dizer, é compartilhamento de carga, não é carga-retorno. Tá, e você queria fazer uma menção? É que eu iniciei falando, eu quis falar daqui, porque tu questionaste em relação a se o empresário vai ter que entender isto, né? Então, Sim. eu iniciei falando uma parte conceitual de gestão, então entrando na operação, porque existem infinitas possibilidades hoje, dentro de centros logísticos, de compartilhamento, enfim, mas o grande problema, eu acho que é a resistência do empresário em se abrir para essas alternativas, né? Mas excelentes colocações do Ciro, a gente consegue mexer em preço, consegue mexer em formato, mas o empresário ele precisa abrir a cabeça para isso, ele precisa enxergar o mundo diferente, né? Joana, participe conosco desse debate e já só me permita colocar uma pergunta. Dá para baixar o preço, apesar das dificuldades todas? A gente falou sobre o custo, a interrupção do serviço que está, obviamente, impactando no caixa das empresas. Dá para baixar o preço nessa retomada, ou seja, como uma contribuição do setor para a melhora e aí da economia como um todo? Mas fique à vontade para participar do debate anterior também, por favor. Eu quero começar falando um pouquinho do tema anterior. Dois pontos de vista. O Mário falou um negócio que eu acho extremamente interessante. Thaís comentou que a gente, enquanto transportadores, a gente já se combina muito e já compartilha carga sempre que possível. Isso sempre gera benefício, faz com que a gente possa oferecer frete diferenciado, ou seja, já gera uma redução de custo a gente fazendo parceria. Mas eu acho que o que o Mário está trazendo, que é uma coisa que o nosso amigo que participou do debate anterior, o Júnior Cavalca, já defende há um tempo, é a utilização de um software onde os grandes embarcadores possam fazer a otimização dessas cargas. Então, eu acho de maneira super positiva. Se eu tenho um embarcador de carga seca que está no Rio Grande do Sul, que está levando uma carga para São Paulo, tem outro também de carga seca que pode maximizar a utilização desse frete, maximizar a utilização desse transporte em si, eu acho fantástico, não vejo grandes problemas. Eu vou te falar, Mário, onde é que eu vejo problema. Eu trabalho com combustível, por exemplo. Então, quando o Júnior me apresentou no primeiro momento essa ideia que ele já traz, a gente já conversou sobre isso há mais de ano, e aí ele falando, eu acho que a gente tem que montar uma plataforma digital, isso tem que acontecer. Eu falei, cara, dificilmente duas distribuidoras vão se juntar para compartilhar o valor de frete. Assim, elas não vão querer compartilhar essa informação, até porque quando se fala de distribuição de combustível, e eu já estou entrando num outro tema, as margens são muito pequenas e o frete é um grande diferencial. Então, muito difícil eles quererem compartilhar esse custo, tá? Essa informação de custo. Quando você trata de carga seca, onde você tem uma variedade de embarcadores muito maior e a possibilidade de mercado gigantesca, eu enxergo de uma maneira extremamente positiva, acho um mercado gigante, acho que tem tudo para dar certo. E acho que é o que você falou, é a oportunidade de se reinventar, todo mundo vai ter um ganha-ganha lá na frente. E respondendo a segunda pergunta, agora a pergunta para mim mesmo do Piotr, Piotr, eu não acredito que tem mais espaço para redução de frete. Assim, eu enxergo que o frete hoje está achatado em níveis máximos. As transportadoras, a gente viu muitas transportadoras sérias quebrando. Eu não enxergo como baixar mais. O que eu vejo é que muitas não vão se sustentar, mas, sei lá, se isso durar, essa crise mais 60 dias, muitas não vão suportar, né? Muitas vão quebrar. E aí você vai ter, talvez, aqueles desesperados lá na frente que vão estar cheios de dívida e que podem acabar estragando o mercado por um curto prazo, mas eu não acredito que fretes... Se cria uma tabela de frete que ninguém respeita. Então, né, já é um processo que não é muito salutar. Eu não acredito que lá na frente tenha muito espaço para mais redução, não. Hoje o mercado já está muito estrangulado, já está muito apertado. Reinaldo, temos perguntas? Temos sim, Piotr. Vamos Eu lá. tenho duas perguntas aqui que eu acho que se complementam. Uma é do nosso amigo Roberto Mira Júnior, que faz uma pergunta a todos, e a outra também é do Alessandro Poleto, da SOS Truck. A do Mira é o seguinte: quais foram as providências que vocês tomaram quanto à gestão de custo nas suas respectivas empresas para passar por este momento que estamos passando? E o Alessandro pergunta também, e quais ações em termos de caixa para daqui a 6 meses, ou seja, quais estratégias serão tomadas?
não só em relação ao combustível, mas mão de obra, manutenção, serviços, aberto a todos vocês aí. Eu acho que o meu caso é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de uma empresa de tecnologia, mas, de certa forma, eu acho que boa parte das soluções vão ser compartilhadas independente do segmento. Então, obviamente, a renegociação com fornecedores, tentar facilitar ao máximo a situação para os clientes, então, alongar o prazo de pagamento, se possível, mas uma coisa que eu falo para eles é, olha, eu posso falar isso com vocês hoje, em maio. Eu não sei se eu consigo fazer a mesma condição em junho acontecendo. Vamos falar mais para frente, vamos continuar se conversando, porque ainda está muito incerto. A gente não sabe como é que vai ser a realidade lá. E tentar compartilhar melhores práticas com outras empresas do setor, que eu acho que é o objetivo do que a gente está fazendo aqui, inclusive. Eu acho que o pessoal vai poder comentar um pouco melhor sobre a realidade especificamente nas empresas de transporte. Thaís. Bom, assim, medidas assim adotadas num primeiro momento, né, quando a gente olhou para a questão da saúde financeira, foi focar no fluxo. Então, inicialmente, revisão de contratos, a gente fez um trabalho com a nossa gestão, né, para que cada um tomasse a frente dentro das suas operações, os contratos existentes. Então, renegociamos contratos, revisamos contratos, nos utilizamos de parcelamentos que o governo trouxe, né? Alguns projetos que estavam em andamento com alguns investimentos mais alto, mas que nesse momento não tinham um impacto tão considerável para o negócio, a gente suspendeu. Então, demos um prazo ali de 60, 90 dias para isso ser revisto. Temos mapeado todas as nossas operações para ver de que forma cada uma pode ser atingida por esse cenário atual e onde é que a gente pode estar enxugando alguma coisa, mas a gente já tem um quadro de custos bastante apertado, né? E num primeiro momento acho que foi bastante isso, foi a questão de contratos realmente, isso levou tempo, negociar fornecedor, enfim, e as tratativas que a gente tem feito junto aos bancos, né? O nosso aqui foi basicamente fluxo de caixa, né? E algumas medidas internas porque o nosso segmento é um pouco diferente, né, deles, né? Então eles têm o embarcador, o cliente, o meu é um cliente, todo dia é um cliente novo, né? Então a gente tem que matar um leão por dia, todo dia. Então, por exemplo, o Piotr faz mudança hoje, o Mário faz amanhã. Eu vou chegar semana que vem e oferecer mudança para você de novo. Vamos fazer uma mudancinha aqui, que a gente está com o valor aqui legal. Não tem jeito. Então, é aquele negócio. A gente as buscas, né? Como se reinventar, quando eu digo, e aí entra o Mário na jogada da tecnologia, se reinventar, se unir para a busca de novos clientes, né? E que a concorrência seja mais leal. Porque o que acontece é que a gente oferece um serviço de extrema qualidade e o meu concorrente é a perua da esquina, entendeu? Então, esse é o meu... Nós de empresas de mudanças em São Paulo e no Brasil, é o nosso maior, é o calcanhar de Aquiles, né? Principalmente agora, que vai começar a especulação, né? Totalmente especulação. Meu medo era especulação, já começou, do cliente colocar preço no seu serviço. Mário, uma última pergunta para você, já te agradecendo pela participação neste painel. A gente fala de automação em quase tudo. Qual o nível de automação que se pode aplicar no setor de transporte do que já tínhamos? Obviamente que isso precisa mudar um pouco a mentalidade do empresário do setor, mas aonde que a gente pode avançar? Em que velocidade você acha que isso pode avançar a partir de agora? A gente tem muito espaço para ganho de eficiência aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem um custo com logística que representa 12% do PIB. Muitas vezes isso se traduz em 12% do custo de uma empresa. Enquanto num país desenvolvido como os Estados Unidos, esse valor é 9%. E aqui a gente fala do modal rodoviário, que transporta 95% dos passageiros e 60% das cargas. É um modal muito importante quando a gente fala do Brasil. E junto com isso a gente tem uma tendência do governo a uma digitalização de todos os processos atrelados ao transporte de carga. Então, CTE, MDFE, pagamento de frete eletrônico, entrega de obrigação acessória, trabalhista, fiscal.
cada vez mais o governo, na verdade, tenta transferir o ônus de fiscalização para o próprio empresário. Mas isso acaba facilitando outros tipos de processos que envolvem automação. Então, por exemplo, nas nossas soluções, nós colocamos alguns robôs para executar tarefas que antes eram feitas por um departamento inteiro. Então, até do ponto de vista administrativo, o envio, como a gente tem todas essas informações eletrônicas hoje, porque o governo obrigou, mas de fato hoje elas já estão lá, a gente não está nem falando aqui de adotar, reduzir custo diretamente. O objetivo aqui não é tirar gente, é só adotar o melhor processo operacional possível, dadas as facilidades que foram introduzidas pela digitalização do setor. Hoje em dia, isso não é nem mais eficiência, e hoje em dia isso vai se tornar sobrevivência, porque cada vez mais a gente vai ter esse direcionamento à otimização. Outro exemplo, por exemplo, é cotação e compra de autopeças. A gente tem um portal 99Coach, que é um portal dedicado à venda de peças para caminhões e ônibus, em que a gente vê cada vez mais um movimento das empresas do setor se organizarem, tanto em sindicatos ou mesmo centros de custo de grupos, para fazer essas compras centralizadas. Antes você tinha um departamento inteiro que cuidava disso. Hoje é uma pessoa que com alguns cliques já faz todo o processo de cotação, de compra. Então acho que essa tendência de automatizar, ela é meio inevitável, assim como no próprio embarcador. A gente tem o processo de auditoria de fretes, que antes era um processo extremamente manual e que muitas empresas sequer faziam por conta disso. Hoje, com digitalização de conhecimento, nota fiscal eletrônica e a possibilidade de você confrontar todas as informações, você consegue fazer isso de forma automática via software, sem nenhuma intervenção humana. E isso acaba sendo um ganho tanto para o embarcador, que vai reduzir a quantidade de divergências, vai ter mais certeza sobre o pagamento, como para o próprio transportador. A gente tem informações hoje de que 60% das transportadoras têm recebimento em atraso por conta de divergência. Então, acaba tendo mais segurança no processo inteiro quando você tem esse tipo de automação implementada. Mas acho que a principal lição aqui dessa pandemia é que é um momento para as empresas olharem para dentro, buscar eficiência operacional, reavaliar o seu tamanho, e muitas vezes, muita gente que antes olhava para tamanho de frota, agora vai ter que aprender as linhas de custo da própria empresa, e olhar para o futuro de forma mais conservadora. Eu acho que o governo introduziu várias medidas de alívio que têm um caráter temporário, mas mais do que isso, acho que esse é o momento para as empresas buscarem melhorias permanentes nas suas organizações. Enfim, é um grande desafio. Mário, pregadíssimo, viu, pela sua participação nesse painel. O Ciro, a Joana, a Thaís e o Rinaldo continuam conosco. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes para o terceiro e último painel de hoje. A gente volta em instantes, hein?